Bom, continuando aqui o nosso debate sobre gênero e sociedade, vamos partir um pouco para tentar entender esses conceitos e como é que eles operam e como é que eles foram construídos na nossa sociedade capitalista contemporânea, né? Eu falei um pouco no último vídeo sobre o conceito de patriarcado e sobre como ele foi questionado principalmente pelas teóricas feministas negras, né? Falei um pouco sobre como essas definições elas operam, né? Essas relações de poder, elas se apresentam de formas diferentes para essas mulheres negras e indígenas. E aí agora a gente precisa entender o que é, então, esse primeiro conceito de patriarcado, né? Como é que ele se apresenta no nosso cotidiano, como é que ele organiza a nossa cabeça, como é que ele organiza a nossa visão de mundo e, por consequência, como é que ele organiza as nossas práticas, certo? Vamos lá para essa primeira definição conceitual, então. Patriarcado é um sistema de poder que coloca os homens, especialmente brancos, cisgêneros, vou falar desse termo mais tarde, e heterossexuais, em um lugar de superioridade sobre as mulheres em todos os aspectos da vida social. Na economia, na política, na cultura, na vida familiar e nas relações como um todo. Vamos deixar isso aqui frisado, tá? Patriarcado é um sistema social, é uma estrutura. Pensa que a gente vive lá num prédio, né? Com andares diferentes, né? A gente pode até fazer algumas alterações, mas a estrutura do prédio, o que define o que ele é o que a gente está buscando aqui esse termo para falar de patriarcado, né? Quando a gente falou lá sobre capitalismo, sobre trabalho, a gente falou sobre estrutura de classes, né? Como é que essas relações moldam e determinam o que é a nossa sociedade contemporânea. Quando a gente está falando de relações de gênero, a gente também está falando dessas estruturas. Como é que, historicamente, socialmente, esses lugares vão sendo estabelecidos e reproduzido um sistema de dominação, né, que coloca as mulheres e as crianças, né, e os sujeitos que não seguem esse padrão heterossexual, cisgênero, como a gente vai investigar esse termo um pouco mais tarde, como é que coloca todos esses sujeitos num lugar de subalternidade, né, de dominados em relação ao lugar destinados aos homens. Ah, professora, mas né, eu sou homem e não concordo com isso. Na minha casa não é assim. Bom, primeiro, é com isso que a gente conta, né? Que a gente olhe para essa sociedade com um olhar crítico para que a gente possa desfazer essas desigualdades. Segundo, a gente precisa entender que todos nós vivemos nesse prédio. Todos nós estamos condicionados por essas estruturas, ainda que individualmente a gente possa não concordar e deva não concordar, né? A gente vai depois tratar de alguns dados que estabelecem, que diagnosticam que essa estrutura ela ainda funciona, ela ainda opera. Então, para que a gente possa de fato questionar e desfazer essas práticas, a gente precisa primeiro entender. A sociedade que a gente vive é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista e todas e todos nós aprendemos a reproduzir esses papéis. Né? Temos aí as oportunidades de não reproduzir mais. Mas é importante deixar isso frisado. Estrutura, tá? A estrutura define os nossos lugares no mundo. A gente pode desfazer essa estrutura, mas ela ainda existe. Então, quando eu falo de patriarcado, eu estou falando disso, de uma estrutura social, política, cultural, econômica que estabelece, né, o papel de dominante para os homens, principalmente os brancos, héteros e principalmente os homens, né, de classes mais altas, digamos assim, certo? Vamos continuar com o slide lá para a gente avançar um pouquinho mais. Então, o patriarcado é esse sistema de dominação dos homens sobre as mulheres, né, e esses demais sujeitos fora dos padrões normativos de raça, gênero, orientação sexual, e sim sobre as crianças. Essa dominação se dá além do espaço familiar. A organização da sociedade como um todo gira em torno das hierarquias da família nuclear, monogâmica, heterossexual, reproduzindo a sua lógica em outras arenas. Voltamos aqui. Vamos complicar um pouquinho mais essa noção. Estrutura de dominação, certo? Coloca os homens em lugar de domínio.
Mas aí, quando a gente fala de patriarcado, é impossível não pensar na palavra pai. Veja, esse pai não é o pai concreto, só, única e exclusivamente. A gente está dizendo que a sociedade como um todo é como se ela reproduzisse essa estrutura familiar, que não é a única no mundo, né, não é natural, é uma forma de estruturar as convivências familiares, né, de parentesco, que é típica das sociedades ocidentais, né, formadas através da colonização. Então, é como se os homens fossem os grandes patriarcas, né, na sociedade. Essa estrutura da família monogâmica, nuclear, né, pai, mãe e filhos, ela vai se reproduzindo para outras esferas da sociedade. Então, assim, uma das coisas que a gente, inclusive, fala pouco quando fala de relações de gênero é do papel das crianças. Né? As crianças ainda são vistas como propriedades do seu pai, né? Da mãe e do pai, mas principalmente do pai, pensando que o pai é o chefe da família. Então, pega essa noção, né? esse modelo, e joga isso para a sociedade. Né? O lugar de chefia da sociedade, o reconhecimento como papel de provedor, aquele que controla as riquezas, aquele que define onde o dinheiro vai ser aplicado. Olha, sei lá, para o Congresso Nacional, né? Olha para todas as estruturas de poder, olha para as grandes empresas. Quem são os sujeitos que ocupam esses espaços? Né? Ele é muito similar a esse imaginário, a essa figura do pai, provedor da família, chefe de família, né? Que define o que a esposa precisa fazer, né? E principalmente é dono das suas crianças. Então, quando eu estou falando de patriarcado, é como se essa lógica da família patriarcal ela se espalhasse para toda a sociedade, certo? Então, a figura do patriarca ela não está somente dentro do espaço doméstico. Ela se reproduz em outros espaços, certo? Vamos avançar um pouquinho mais. Na modernidade, né, as sociedades fundadas a partir da Revolução Industrial, a partir lá do Iluminismo, né, nessas sociedades, na Europa Ocidental principalmente, as herdeiras dessas sociedades da Europa Ocidental, aconteceu um processo que foi muito violento, né, um processo histórico que dividiu a vida em dois polos opostos. A vida do mundo público, a esfera pública, né, da política, da economia, às vezes até do espaço da própria rua, né, que é reservado ao masculino. E a esfera do mundo privado, onde, de acordo com essa cultura, com essa definição social, devem se situar as atividades femininas. Para que essa organização social fosse possível, foi criada uma naturalização de papéis sociais, como se eles fossem resultado de características naturais dos sexos. Ou seja, né, a Europa Ocidental, essa que colonizou quase todo mundo, essa onde aconteceu a Revolução Industrial, onde aconteceu o Iluminismo, onde aconteceu, né, a Revolução Francesa, né, esse berço da sociedade ocidental, né, ela foi marcada, ela foi construída por processos muito violentos históricos que fizeram essa separação. Né? Em outras sociedades não existe essa ideia de que as mulheres ficam em casa, os homens vão para a rua, né? As mulheres cuidam, os homens trazem o alimento. Historicamente, na verdade, isso é muito raro, se a gente for parar para pensar. Isso é muito delimitado, isso é inclusive muito recente, se a gente falar em história da humanidade. E isso não foi criado naturalmente. Né? Não é porque nós temos hormônios diferentes, como a gente inclusive costuma ouvir muito aí em determinados discursos médicos, biológicos, né? Hormônios que nos destinam à tarefa do cuidado, à tarefa do criar as crianças, e os homens têm hormônios que levam a serem mais audaciosos, mais viris. Veja, essa noção inteira ela é toda muito equivocada e ela é ideológica. O que é ideológico? Ela é, para a gente nas ciências sociais, ideologia é uma visão de mundo parcial. Né? A gente tem um lugar aqui, né? E a partir do que eu vejo, eu penso o mundo. Via de regra, a gente trata a ideologia como visão distorcida, parcial, fragmentada do mundo.
Quando eu falo dessas relações de gênero, da maneira como a gente pratica gênero, da maneira como ele se conformou, como ele se construiu, essa ideia de que nós nascemos, né, biologicamente programados para esses papéis, ela é ideológica, né? Ela é parcial, ela é distorcida, porque isso não é verdade. Lembra lá da Margaret Mead, no primeiro livro? Se isso fosse verdade, isso seria igual em todas as sociedades, porque, afinal de contas, a gente nasce, né, mais ou menos com as mesmas características físicas, né? A espécie humana tem determinadas características biológicas que variam um pouco, mas não tanto. Então, veja, esses papéis eles foram construídos, né? E para que eles fossem construídos, houve inclusive uma construção intencional desses papéis, né? Para conformar a economia capitalista, a maneira como a gente trabalha, né? O trabalho fabril, sair de casa e ir cumprir uma jornada fora, passar o dia inteiro produzindo e depois voltar para casa em troca de um salário. Para que isso fosse possível, né, teve que ter uma série de adequações sociais aí, muitas vezes, na maioria das vezes, muito violenta, que colocou as coisas nesses patamares. Mulheres em casa, homens na rua. Mulheres no mundo privado, homens no mundo público. Vamos avançar um pouquinho mais. Quais são os padrões sociais que são impostos na nossa sociedade para homens e para mulheres? O que a gente costuma esperar dos homens, ou que nos dizem que devemos esperar dos homens? Primeiro, que eles sejam racionais, que eles sejam fortes, agressivos e violentos, que eles sejam dominadores e conquistadores, que eles ocupem o espaço do mundo do trabalho, desempenhando papéis de poder econômico e gerenciando o processo produtivo, que eles ocupem o espaço do poder político, tomando todas as decisões que definem a vida da coletividade, e que, né, parece contraditório, mas é uma coisa, na verdade, complementar a isso tudo, que eles sejam incapazes de cuidar, mas que recebam cuidado físico e mental, que os possibilite desempenhar as funções acima descritas. Então, veja, a nossa sociedade, ela determina, né, vários comportamentos, né, que operam no sentido de fazer essa mesma sociedade funcionar. Então, para que eu tenha gente, né, trabalhando, né, 8 horas por dia, 12 horas por dia, fora de casa, e volte para casa com salário, né, eu preciso, antes de tudo, né, definir quem é que vai fazer isso, né? Então, veja, dos homens se esperam esses comportamentos, se estimulam esses comportamentos, ensinam esses comportamentos, né? Você ensina os menininhos a brincar de carro, a brincar de médico, a brincar de uma série de coisas que estimulam neles a desenvolvimento de uma série de habilidades específicas, de lutinha, né? De conquistador. E, ao mesmo tempo, você retira deles a possibilidade de desenvolver outras capacidades. Então, você também cria eles para que eles sejam incapazes de cumprir outras tarefas que são determinantes para a vida. Então, você naturaliza a ideia de que a homem não sabe muito bem cuidar de casa, a homem não cozinha muito bem, a não ser quando vai ser cozinheiro de restaurante, né? Quando vai ser chefe de cozinha. A homem não sabe cuidar de criança, né? Olha só, acaba vestindo errado, penteando errado, porque o homem sabe como é que é. Essas incapacidades também são produzidas pela sociedade, também são estimuladas, porque elas também são operacionais, elas são úteis para a maneira como a sociedade funciona. Em contrapartida, o que a gente espera das mulheres? Vamos avançar mais um pouquinho. Nós esperamos que elas sejam afetuosas e emotivas, que sejam dóceis e passivas e obedientes, que tenham uma postura resiliente, dominável, que sejam frágeis, que reproduzam as tarefas da vida privada e doméstica, inclusive quando trabalham fora de casa, a gente vai ver isso mais adiante, e que sejam instintivamente, né? Essa palavra está entre aspas, também não é por acaso, aptas a tarefas do cuidar. De cuidar da casa, das crianças, dos doentes, dos idosos, do marido, possibilitando que a família opere de forma funcional ao desempenho masculino. Então, veja,
Nosso processo educacional, e eu não estou falando só das escolas, né, embora as escolas tenham um papel muito importante nisso, todo o nosso processo de construção das pessoas, dos indivíduos, vai selecionando esses comportamentos e estimulando uns e desestimulando outros, né? Não fala assim que é feio uma menina tão bonita falar desse jeito. Senta comportada, não pode falar palavrão. A gente fala isso muito mais para as meninas do que para os meninos, inclusive, né? Não pode falar alto, uma menina tão bonita. As roupas que a gente coloca nas meninas, né, elas, via de regra, dificultam o movimento. A gente impõe para os meninos que eles sejam mais agressivos, mais assertivos. A gente premia os meninos quando eles, por exemplo, praticam atividades físicas de embate, né, de confronto, de violência, né? E nas meninas a gente, quando permite que pratiquem atividades físicas e incentiva, elas são sempre ligadas à beleza, né, à graciosidade, à leveza, né? Se a gente parar para ver essas atividades, na verdade, todas elas, né, exigem muito do físico. Mas a maneira como a gente classifica o mundo, né, e aquilo que a gente deixa os meninos fazerem, deixa as meninas fazerem, opera muito nesse sentido desses estereótipos que eu descrevi de uma forma muito inicial e até meio grosseira aqui. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber isso. A gente cria as crianças ainda hoje, mesmo que com questionamentos, para reproduzir esses papéis. Por quê? Né? Por que a gente continua, por que a sociedade continua esperando isso? Por que esses papéis precisam ser tão separados? No próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso.